tarde e noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de estudo, a casa do irmão Tomás. Hoje, nesse sábado muito importante, porque é o sábado que antecede o domingo de Páscoa, onde a gente precisa trazer à nossa lembrança a ressurreição, a renovação, o refazimento de cada um de nós. E que esse momento tem que ser a cada segundo de nossas vidas. Não somente hoje, ou somente amanhã, ou somente num pensamento que passa e vai embora. Não. Fiquemos aqui. Fiquemos com esse movimento de mente, de renovação e principalmente de aprimoramento. Hoje nós vamos trazer o Rafael Siqueira. Boa noite, Rafael. Aliás, é Rafael de Amorim Siqueira, correto? Correto. Na verdade, as pessoas me chamam de Rafael Siqueira porque o nome é comprido. Muito boa noite, uma alegria estar com cada um de vocês. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Neuza, Isabel, Sandra, Jair, Verônica. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Graças a Deus. É muita alegria. A casa do irmão Tomás se sente assim, com muito amor no coração, para dar e dividir com todos que estão aqui. E muito felizes de verdade com a tua presença aqui conosco. E só para a gente fazer uma leve introdução, só para quem está chegando agora, né, que o nosso palestrante da noite, o Rafael Siqueira, é nascido em Itaperuna, mas está atualmente em Niterói, correto? Correto. Isso. E que faz parte da Sociedade Espírita Fraternidade, que também fica em Niterói e que foi fundada por Raul Teixeira, né? Muito bom. Bom, o Rafael hoje irá conversar conosco sobre a parábola dos talentos. E como eu não quero tomar o tempo dele, nós vamos fazer a nossa leitura, em seguida a prece, e deixaremos todos juntos com Rafael Siqueira, ok? Bom, para a leitura de hoje eu separei, não repare, meu livrinho é muito velhinho, Ideal Espírita, por autores diversos, que nos chegou através das mãos caridosas de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós iremos ler a lição 82, O Fio Esquecido. Fio esquecido, fio pobre, encarcerado na parede, aparentemente perdido na sombra, injuriado muitas vezes por insetos intermitentes, fio colado e que ninguém vê na estrutura de alvenaria. Se pudesse falar, talvez dissesse: nada valho, nada presto, nada sou. Entretanto, permanecendo no lugar que lhe é próprio, firme e disciplinado, é o condutor da força elétrica. Embora não saiba, é o mensageiro da energia que assegura o conforto e o portador da claridade que mantém o serviço. Ainda que você se reconheça humilde, criatura apagada ou aparentemente sem valor, lembre-se do fio pobre, encarcerado na parede. Permaneça em seu lugar, ajudando e servindo, de pensamento ligado constantemente à usina do eterno bem. E mesmo que você não veja, não ouça, não conheça e não sinta a alegria e a segurança que espalha, Deus sabe a importância da tua tarefa de amor e luz. Valério. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, Jesus, nosso Rabi, nosso amado irmão, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para agradecermos essa bendita oportunidade de união, de aprendizado, de crescimento. Seja conosco, Senhor, invade os nossos corações
com teu amor puro e fraterno. Ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos superar esses momentos difíceis em que todos nós estamos passando, através do nosso recolhimento social. Entra, Senhor, em cada lar aqui representado. Acolhe, consola, conforta todos aqueles que estiverem te chamando e clamando por tua presença. Seja conosco, Senhor. Ajuda-nos, então, a termos verdadeiramente olhos de ver, ouvidos de ouvir e também coração de sentir, Senhor. Auxilia o nosso irmão Rafael nesse momento em que ele vai expor as suas ideias, para que os amigos espirituais dele o amparem e que, através desse amparo, seus arquivos mentais sejam cada vez mais ampliados. E auxilia-nos também, Senhor, para que possamos receber com bom entendimento tudo aquilo que for dito. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez, e a casa do irmão Tomás é sua. Nos vemos daqui a pouco. Muito boa tarde, muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Para mim é uma enorme satisfação estar por primeira vez na casa do irmão Tomás. Eu peço a Jesus, peço aos nossos amigos da espiritualidade que possam estar com cada um de nós, que possam nos envolver nas melhores vibrações, em saúde, em alegria, em paz, em esperança para seguir adiante. Quero cumprimentar a cada um de vocês mais uma vez, porque já chegou mais gente. Então, muito boa tarde, noite, Neuza Cristina Abreu Andrade, Isabel Cândido, Sandra Helena de Lima, Jair Macedo, Verônica Pompozelli, Maria Lúcia Viana Carvalho, Renata Chamon, Sandra Frota, Humberto Neves, Tânia Maria Malê Soares Lago, Roberto Juscelino Rangel, Fátima Macieri. Bom, e estou cumprimentando aqui também a todos que estão nos assistindo pelo Facebook dos estudos da Casa de Irmão Tomás. Que nós possamos, nesses instantes, nos vincular a Jesus. Hoje estamos naquele que conhecemos como Sábado de Aleluia e amanhã um domingo de Páscoa. Para os judeus, a Páscoa, o Pessa, representa aquela passagem, aquela saída do Egito, Mitzrayim, em hebraico, que quer dizer aquilo que me constrange, aquilo que me prende, passando 40 anos no deserto até chegar na terra prometida. Para nós, os cristãos, para nós, os espíritas, quando Jesus vence a morte, dá o testemunho da imortalidade e permanece com cada um de nós, nos secundando os esforços para que nós sigamos adiante. Então é a esse Jesus que nós miramos, que nós pedimos que esteja conosco nesses dias difíceis. E é uma de suas parábolas que nós queremos estudar, refletir sob a ótica da veneranda doutrina espírita. E sempre que falo em Jesus, eu gosto de citar uma fala de Emmanuel, logo no início dos nossos estudos. Essa frase está contida no livro Vinha de Luz, na sua parte introdutória, quando Emmanuel nos diz assim: o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Ou seja, nós temos um sol que nos aquece, que nos ajuda a seguir em frente, que nos consola, que nos conforta, o Evangelho de Jesus. Nós temos um médico, o médico das almas, chamado Jesus. Hoje, como nunca, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos desse sol que nos impulsiona e não nos deixa perder o viço, a esperança, a vontade certeira que devemos agir, servir e seguir sem pretextar qualquer tipo de dificuldade. Então vamos juntos, possamos nos dar a mão e saber que nós estamos amparados. Por que Jesus falava por parábolas? E o que é uma parábola? Uma parábola, quando vamos no dicionário, lá está que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta, seja através de uma analogia, de uma metáfora, de um símbolo. Ou seja, uma parábola não é algo real, mas uma história que Jesus conta para nos trazer um ensinamento. Ele busca de símbolos locais, ele busca de fatos da atualidade local
para nos trazer conteúdos de grande significação. Então ele nos fala de pesca, de rede, de mostarda, de semeadores, de talentos, ele nos fala dos tempos e dos lugares. Jesus nos falava, então, por parábolas, conforme a questão 627 do Livro dos Espíritos, porque ele falava para homens de um determinado tempo, conforme as circunstâncias daquele tempo, o reino de Israel há 2000 anos atrás. Mas como essas lições deveriam se prolongar no tempo, ele lançava sementes. Porque por trás de uma parábola, de uma história que tem um conteúdo aberto, quando o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo nas mesmas histórias, nós vamos pegando outros conhecimentos, nós vamos meditando e aprendendo sempre mais. Por isso as histórias são as mesmas. Nós vamos evoluindo e através dos mesmos ensinamentos nós vamos cada vez aprendendo mais. E a parábola que nós nos propomos a conversar nesta tarde é a parábola dos talentos, constante em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Quando Jesus nos fala de um homem que resolveu sair do país onde se encontrava e chamou 3 dos seus servos e distribuiu talentos entre eles. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a um terceiro deu apenas 1 talento e foi para um país distante. Aquele que tinha 5 talentos multiplicou seus 5 talentos e de 5 formaram-se 10. Aquele que tinha 2 talentos igualmente multiplicou seus talentos e formaram-se 4. Aquele que ganhou apenas 1 talento resolveu, por medo, por indolência, por inércia, enterrar o seu talento, de forma que ficou com apenas 1 talento. Passa-se o tempo, o senhor daquela propriedade retorna e resolve pedir as contas da administração. Aproximam-se cada um dos seus servos, os seus trabalhadores, e o que tinha 5, indo ao seu senhor, diz assim: meu bom mestre, tu me deste 5 talentos, e eu os multipliquei, e agora te devolvo 10. E o senhor, servidor bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te darei mais. Entra no gozo do reino dos céus. E da mesma forma se aproximou aquele que tinha ganho 2 talentos e disse: meu bom mestre, tu me confiaste 2 talentos, eu os multipliquei. E agora te apresento 4 talentos. E o Senhor, feliz, foste bom, foste fiel. E agora entra no gozo do reino dos céus. Mas aproximou-se aquele que tinha ganho apenas 1 talento, já cabisbaixo, dizendo: meu Senhor, como eu sei que você é rude, como eu sei que você colhe onde não plantou e que é extremamente rígido com as suas coisas, eu fiquei com medo de perder o talento que você me concedeu. Então resolvi enterrá-lo. E quando soube da sua volta, eu fui lá, o desenterrei e o estou devolvendo intacto. E o Senhor, já com uma certa mudança no aspecto do rosto, disse: servo mau, servo preguiçoso, servo negligente, se sabia que eu era rígido com as minhas propriedades, por que não pegou o meu talento e depositou no banco para que rendesse juros? Você não soube trabalhar com o bem da vida que eu te dei. Pois muito bem, ele ordena a outros dos seus servidores que peguem aquele talento do servo negligente e entreguem aquele que tinha 5 e aquele que tem 2. E diz: porque dar-se-á aquele que tem. E aquele que não tem, ainda aquilo que possua, ser-lhe-á tirado. Pegue esse servo negligente e o atire às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quando nós vemos uma parábola contada por Jesus, que eu já disse para vocês que é uma alegoria, que é uma história, não é real, nós temos que ver o que Jesus quer nos dizer com os símbolos, porque Jesus trabalha na simbologia para que nós possamos apreender a essência moral do ensinamento. Quem era o Senhor? O Senhor é Deus. Quem são os trabalhadores que foram assalariados com os diferentes tipos de talento? Somos nós. Somos os filhos de Deus, que quando viemos ao mundo,
no nosso processo de encarnação, que é bem verdade, é uma reencarnação, nós recebemos determinados bens da vida. Recebemos determinadas possibilidades. Cada um de nós tem as suas virtudes, as suas qualidades, aquilo que sabe fazer, aquilo que pode fazer. Cada um tem os seus valores, cada um tem aquilo do que se dedicar. E vejam como é pródiga a misericórdia divina. Porque a um dá 5, a um dá 2 e ao terceiro dá apenas um talento. Porque Deus dá de acordo com as possibilidades de cada um. Observem que na história não há ninguém que fica sem receber um talento, sem receber da misericórdia do Pai, porque Deus aquinhoa a todos. Essa primeira lição que eu quero extrair. Seja recebendo um pouco mais ou um pouco menos, Deus é misericordioso e nos dá os talentos, nos dá as possibilidades para que nós sejamos vitoriosos na nossa vida, para que a gente multiplique as nossas possibilidades. E agora, dando sequência nesta parábola, é para a gente raciocinar. O que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Será que nós estamos multiplicando ou será que nós estamos escondendo com medo de Deus? Com um apreço demasiado à vida, um apreço demasiado às coisas que a matéria pode nos dar, aos convites do mundo e esquecendo que somos espíritos imortais, que estamos no mundo em experiências transitórias, que nós perpassamos a experiência do mundo, mas teremos que retornar à nossa verdadeira casa e prestar contas da nossa administração. Quais são os nossos talentos? Os mais variados. Talvez o primeiro e mais valoroso dos nossos talentos seja o tempo. Como tem sido utilizado o nosso tempo? Nós temos nos valido do tempo que Deus nos deu. E observem, nós sabemos quando iremos retornar para o lar espiritual. Nós sabemos, na grande simbologia da parábola, quando o Senhor irá retornar para nos pedir contas. Não sabemos. Então, o nosso melhor tempo, nosso melhor talento é para hoje e agora. É para fazer o bem que estiver ao nosso alcance. É para multiplicar as nossas possibilidades. Porque ninguém de nós sabe quando vai soar o zap da desencarnação. Porque a morte é assim, ela é instantânea. A desencarnação não avisa nem tempo, nem lugar. Quando a gente se dá conta, nós já estamos do lado de lá. Então, aproveitemos o nosso tempo para fazer o que estiver ao melhor do nosso alcance. E muitos poderiam dizer assim, Rafael, mas eu sou tão pobre, eu não tenho tempo. Será que não tem mesmo? Ou será que a gente está enterrando o nosso talento? Porque muitas pessoas usam o tempo para fazer o bem, para empregar em atitudes nobres, para poder fazer o bem a si própria, a seus familiares, a outrem. Outros tanto usam o mesmo tempo para reclamar. Observam como nós estamos reclamando nos dias de hoje? E eu quero lembrar com vocês de um desenho, que os jovens há mais tempo lembram-se desse desenho. Eu, quando falo desse desenho, na minha mocidade espírita, com a qual estava até agora às 18 horas, eles me chamam de velho. Olha, com 40 anos, os jovens de hoje já me chamam de velho. Porque era o desenho da turma do Zé Colmeia e do Catatal. E tinha nesse desenho uma parte de um leão chamado Lipe e de uma hiena chamado Hard. E o leão estava sempre de bem com a vida, estava sempre vendo o lado positivo das coisas. E a hiena, aquela cabecinha baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. Será que nós estamos tal qual a hiena, reclamando, lastimando? Porque isso é perda de tempo. Porque isso é desperdiçar o nosso talento. Sigamos em frente, aproveitando o nosso melhor momento, que é hoje e agora. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Pensemos nisso. E aproveitemos o nosso tempo, ainda que dentro dos nossos lares, nesse processo das quarentenas, para fazer o que estiver ao nosso alcance. Mas como, Rafael? Se eu não posso sair na rua, se eu não posso me aglomerar, se eu não posso tocar as pessoas. Mas quem diz que para fazer o bem eu preciso me aglomerar?
Quem diz que para fazer o bem eu preciso estar em contato físico? Há um gênio da Renascença italiana chamado Leonardo da Vinci, que ele tem uma frase que eu reputo excelente. Quando ele nos diz que para estar junto não é preciso estar perto, mas é possível estar do lado de dentro, porque mesmo eu não estando junto de vocês, eu estou vinculado a cada um de vocês pelas vias das redes sociais. Daqui de Niterói para Guapimirim, eu estou mandando o meu abraço, estou falando com a melhor das minhas vibrações, estou passando a mensagem de Jesus. É ou não é o que eu posso fazer? Quando eu tomo de um telefone e ligo para alguém em aflição, para algum familiar que está triste, angustiado, será que eu não estou multiplicando os meus talentos? Quando eu coloco de uma máscara, se eu já vacinei, se eu não tenho nenhuma comorbidade que me predispõe a ter o corona de uma forma mais assintosa, e vou doar uma cesta básica, e vou participar de alguma tarefa que seja permitida, será que eu não estou dando a minha melhor parte, multiplicando o meu talento? Então há sempre algo que eu possa fazer, ainda que pelas redes sociais, porque hoje as redes sociais são utilizadas para reclamar, muitas vezes para fake news, outras tantas vezes para fofocas, para críticas. Vamos substituir tudo isso por coisas nobres, por coisas que elevam, por coisas que fazem o bem. Vamos falar de Jesus, vamos falar de doutrina espírita. Se eu sei cantar, grave vídeos, coloque no Facebook. Se eu sei declamar poesias, declame poesias, espalhe pelas redes sociais. Se eu sei escrever textos bonitos, escrevamos esses textos e compartilhemos com as pessoas, porque isso é multiplicar os nossos talentos. Então observem, já falei do tempo, que é um talento precioso. Já falei das possibilidades que estão nas mãos de cada um de nós. Ah, Rafael, mas eu não sei falar para fazer uma palestra. Eu não sei escrever para colocar um texto nas redes sociais. Eu não sei cantar para entoar uma canção. O que eu posso fazer? E eu muitas vezes pergunto assim, você sabe sorrir? Porque o sorriso, como dizem os jovens, é de grátis. Sorria, sorria para as pessoas. Diga para as pessoas que a vida vale a pena, que a vida é boa de ser vivida, que a vida é um presente de Deus. Estamos multiplicando os talentos. Estamos propiciando que outras vidas possam florescer. Ah, Rafael, mas está tão difícil sorrir. Sorrir é um esforço. Se ainda não consegue sorrir, cumprimente as pessoas. Porque nós hoje entramos no elevador e esquecemos que muitas vezes há um ascensorista. Dê bom dia ao ascensorista. Dê bom dia ao porteiro do seu prédio. Ah, mas eu moro em casa. Dê bom dia ao lixeiro da rua. Dê bom dia àquele familiar que está dentro de casa e que muitas vezes está esquecido. Porque nós o consideramos invisível. Ah, Rafael, mas ele é tão chato. Já pararam para pensar que ele igualmente pode me considerar chato e que faz o maior esforço por conviver comigo? Multipliquemos os nossos talentos. Multipliquemos as nossas possibilidades. Ao invés de pegar o nosso talento e enterrar. Porque quando nós ficamos só dentro do nosso lar e liga a televisão para assistir o programa de domingo, o programa de durante a semana, e liga a televisão para ver sempre aquelas notícias negativas que falam em morte, que falam em problema, que falam em corrupção, isso é um bombardeio na nossa cabeça. Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. E agora observem, isso é uma estatística da neurolinguística. Desses 70 mil pensamentos, de 80% a 90% deles não são elevados. Porque nós não nos acostumamos a pensar bem, a pensar em Jesus, a pensar no alto e, igualmente, a falar coisas boas para as pessoas. Então vamos encerrar o carreiro das fofocas, das calúnias e começar a propagar coisas positivas. Ah, Rafael, mas o que eu vou falar quando hoje no mundo já desencarnaram milhões de pessoas? Quando hoje só no Brasil já desencarnaram mais de 320 mil pessoas? Bom, nós temos a mensagem espírita.
Nós não precisamos fazer proselitismo, tornar ninguém espírita. Kardec não diz que o espiritismo precisa de quantidade, mas de qualidade. Qualidade dos seus profitentes. Então, todas as vezes que uma pessoa vem até mim, a primeira coisa, respeitar a dor da outra pessoa, porque dói. Quando alguém falece, dói. Mas ajudemos aquela pessoa a não transformar a dor saudade, que é normal, que é natural, é a dor nossa que arde aqui no peito em dor revolta, porque tudo está conforme a vontade de Deus. Como eu aprendi na minha Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, um lugar bem quente, que não tem o clima aprazível aí de Guapimirim, não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então diga para aquela pessoa que ela não perdeu o seu familiar. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um livro. As pessoas estão se separando temporariamente de nós. Estão retornando ao lar espiritual, onde é a nossa casa, para onde nós retornaremos quando terminarmos o nosso périplo carnal. Então, nós temos todos os motivos para confiar, para seguir esperançosos e para não nos deixar vencer pela pandemia. Porque uns são tombados pela desencarnação, outros são tombados pelas ansiedades, pelas angústias, quando nós temos um médico do nosso lado, Jesus. Quando nós temos a melhor draga medicamentosa chamada Evangelho, que nos pede, olha, Jesus te deu muitos talentos. Use o seu talento, tal qual a casa do irmão Tomás, para fazer um programa de espiritismo nas redes sociais, para levar as palestras aos corações amigos, para que o bem seja a tônica das relações humanas. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos congraçando, nós estamos comungando, nós estamos nos fazendo otimistas, porque nós sabemos que temos Jesus. E onde 2 ou 3 se encontram reunidos, ele está junto de nós. Tenhamos essa certeza. E possamos, em nome de Jesus, nós que temos, seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, seja 1000 talentos, não importa quantos os temos, o importante é que nós os multipliquemos. Ah, Rafael, mas o que eu faço para descobrir o meu talento? Bom, se você ainda não descobriu, faça o exercício do autoconhecimento. Faça aquela prece, interiorize e você observará que nem tudo em você é tão ruim quanto você pensa. Que você nós muitas vezes temos sido muito críticos conosco mesmo. Nós temos sido muito rígidos, muito perfeccionistas, mas nós temos os nossos valores e esses valores nós podemos multiplicar. Eu me recordo de um discípulo de Francisco de Assis, quando chegou acabrunhado, porque na regra franciscana, a primeira ordem franciscana, que era a ordem dos frades menores, deviam seguir 3 preceitos: pobreza, obediência e castidade. Castidade para Francisco era algo pleno, era algo que não era tão somente castidade sexual. Mas um dos seus discípulos, aqueles 12 primeiros, chegou para ele e disse: meu paizinho seráfico, eu gostaria muito de te seguir, mas eu não sou casto. E Francisco respondeu: mas será que o mundo é feito só dos castos? Mas meu pai, você é um homem puro, mas dentro da sua impureza, que eu não sei qual é, você pode estender os seus braços a outras pessoas, sendo útil para quem tem mais dificuldades que você. Isso é multiplicar os talentos. Porque nós achamos que para servir, nós precisamos ser perfeitos. E não é essa a lógica. Porque se esperarmos ser perfeitos, talvez o nosso tempo não chegue nunca. Talvez nós nunca estejamos na condição ideal. Então, o nosso tempo é agora. Porque Deus ajuda a criatura humana através da outra criatura humana. Existe uma figura no Velho Testamento, quando Jacó, no Monte Moriá, ele vem a se deitar e ele tem um sonho de uma grande escada, onde anjos sobem, onde anjos descem. E ele percebe que cada um daqueles anjos estavam no degrau. Tirando daquela metáfora e trazendo para os dias de hoje, somos nós.
Cada um está no degrau. Nós ainda não chegamos na plenitude no reino dos céus, mas se olharmos para cima, existirão aqueles que já caminharam mais. Os nossos guias, os nossos benfeitores. Se olharmos para baixo, observaremos aqueles que ainda têm menos do que nós. Então, qual é a nossa tarefa? Da mesma forma que quem já caminhou mais está no degrau de cima, nos dá a mão, nós estendermos as nossas mãos para quem está no degrau de baixo. Porque há pessoas que têm fome, há pessoas que sentem frio, há pessoas que nesses dias da pandemia, sem auxílio emergencial, estão passando as mais variadas necessidades. Há famílias que não têm quase nada. E às vezes o que eu julgo que é um nada para mim, se dividido, podemos fazer tal qual Jesus, que no alto de um monte, quando um dos seus discípulos chegou para ele e lhe disse: Mestre, a multidão tem fome. E só havia 2 peixes e 5 pães. E ele multiplicou para que todos pudessem comer. Nós, muitas vezes, no mundo, nos fazemos egoístas. Porque se a farinha é pouca, comeu o pirão primeiro. Mas Jesus nos ensinou a multiplicação. Se te convidarem a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Multiplique os vossos talentos. Multiplique as vossas possibilidades. Mas no mundo hoje, tal qual a hiena hard, nós reclamamos. Nós futricamos. Nós estamos perdendo o nosso melhor momento. Mas a boa notícia é que para tudo isso existe um jeito. E nós temos a grande proposta do Consolador Prometido, chamado doutrina espírita, que vem a cada um de nós para nos levantar o senho, para nos levantar o siso, para nos colocar de pé e nos chamar: vinde a mim, ó filhos transviados de Israel. Vinde a mim, vós que já caminharam pelos dias da Inquisição, das cruzadas, das crenças que mais limitavam do que libertavam, porque hoje um novo sol, chamado Espiritismo, vem chamar os trabalhadores da última hora, os trabalhadores sinceros, para nós modificarmos o mundo, para nós transformarmos um mundo de provas e expiações num mundo regenerado. Mas esse mundo começa no interior de cada um de nós. Não por outra razão, Mohandas Karamchand Gandhi costumava dizer: se queremos a paz, que nós sejamos a paz. Se queremos um mundo melhor, que nós sejamos este mundo melhor. Então essa parábola dos talentos, ela é mais atual do que nunca, porque são os dias que nós estamos vivendo. São os dias que nós nos encontramos dentro dos nossos lares para pensar: como era o normal de antes? Como será o normal que eu quero fazer depois? Pois nós estamos num ponto de inflexão. Quais são os meus talentos? Eu quero seguir-te, Jesus. O que queres que eu faça? E o espírito Humberto de Campos, na verdade, irmão X, neste livro aqui, Estante da Vida, traz para nós uma reflexão logo no capítulo 4, que eu peço permissão para trazer alguns apontamentos. A página chama-se Estudo da Parábola, porque pegando a parábola dos talentos, ele faz um paralelo, dizendo o que seriam aqueles 5 talentos, o que seriam os 2 talentos e o que seria 1. No plano espiritual havia um rabino, um judeu, dedicado a Jesus, que começou a explicar essa mesma parábola sobre um outro prisma. E um daqueles que recebeu os 5 talentos, esses talentos eram o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Quando chegou o momento da prestação de contas, ele havia multiplicado por 2 e transformou em 10. Desses 5 que eu falei, ele formou outros 5, chamado o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. O segundo, aquele que recebeu 2 talentos, e os 2 eram inteligência e autoridade. Ele multiplicou por 2. E quando chegou o momento da prestação de contas, ele apresentou, além desses 2, mais a cultura e a experiência. Já o terceiro recebeu um único talento. E vocês vão se aproximar desse terceiro, porque eu me sinto esse terceiro.
porque o talento desse terceiro é o conhecimento espírita. Mas quando chegou o momento da prestação de contas, olha o que esse que recebeu o conhecimento espírita disse para o Senhor da vida. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas obras. De que modo usar uma lâmpada assim brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Eu enterrei o talento, Senhor, porque eu não dou conta de lei de causa e efeito. Eu não dou conta de estar no mundo onde impera a inveja, o ciúme, a desilusão. Notem, o que tinha um era o que tinha o bem mais precioso. E olha o que respondeu o Senhor da vida para aquele que tinha recebido um talento, que era o conhecimento espírita. Não desconheces que te atribuís a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Meus amigos, talvez nós tenhamos recebido apenas um talento, que é o conhecimento espírita. Mas, conforme a leitura magnífica do Espírito Irmão X, esse é o maior de todos os talentos. Vale mais do que aqueles que receberam 2, 5 ou 1000, porque o conhecimento espírita é a luz da verdade. Mas, aqui na crônica de Humberto de Campos, vocês acham que ele aceitou resignado o que o mestre havia dito para ele? Não. Ele resolveu murmurar, dizendo assim: deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade, e a mim concedeste tão só o conhecimento espírita, como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade. Ao que o mestre responde: tu não entendestes que o que eu te dei era o mais valioso. Agora, tu deverás retornar, enquanto os seus companheiros gozarão da vida plena do reino dos céus. E aquele que teve o conhecimento espírita, que era o bem mais precioso, precisou volver. E nas dificuldades do mundo, talvez até na dificuldade atual, onde vivemos pandemia, vivemos quarentena, exercitar a resignação, exercitar a coragem, exercitar uma fé que não pode ser vacilante, exercitar o seu brio de saber que Jesus não se afasta de nós em nenhum momento. Eu gosto sempre de trabalhar as histórias dentro da história, porque Jesus nos traz um texto aberto, e os benfeitores espirituais, como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, vêm e complementam as histórias de Jesus, porque talvez nós, os espíritas, sejamos aqueles que tenhamos recebido um único talento, o que nos é mais precioso, o conhecimento espírita. Porque ele é a chave para nós passarmos esses dias difíceis. Porque observem, se nós tivéssemos poder, o poder acaba. Se nós tivéssemos dinheiro, o dinheiro acaba. Se nós tivéssemos beleza, a beleza os anos consomem. Se nós tivéssemos tudo, mas tudo, a desencarnação deixa isso tudo para trás. Mas o conhecimento espírita, essa verdade que vem do alto, esse consolador prometido, é um novo horizonte que se abre para que nós possamos facear os caminhos tortuosos do presente sob outro prisma, com novas responsabilidades. Então multipliquemos esse talento, fazendo da nossa vida uma proposta de amor, uma proposta de serviço, uma proposta de estabelecer pontes de ternura com as outras pessoas. É o que está dentro das nossas possibilidades. E me lembrando de Joana de Ângeles, quando na década de 90 do século passado, olha como o tempo passa. Ainda ontem eu entrei no Espiritismo, eu tinha 18 anos. Ainda ontem eu entrei na reunião mediúnica, eu tinha 23 anos. Ainda ontem eu fiz a minha primeira palestra espírita, eu tinha 28 anos. Hoje eu já estou com 40. Quanto mais o ano passa, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o valor dessa doutrina, não só na minha vida, mas nas nossas vidas. E na década de 90 nos dizia Joana de Ângeles que os nossos compromissos da casa espírita e também os nossos compromissos de espírita para com o outro espírita,
para com as pessoas, para com a nossa sociedade e humanidade em geral, nós poderíamos estabelecer num triângulo equilátero. Conhece um triângulo equilátero? Relembrar aqui as aulas de geometria no colégio. É aquele que tem as 3 partes iguais, as 3 arestas iguais. Porque Joana propõe que no ápice desse triângulo nós temos um verbo, porque o nosso primeiro compromisso é espiritizar. Rafael, nós temos então que espiritizar a nós mesmos, as pessoas, o mundo? Sim. E espiritizar não quer dizer tornar as outras pessoas espíritas, mas levar a proposta espírita, levar a proposta do esclarecimento, levar a proposta do consolo, porque nos diz o benfeitor Emmanuel, num livro excelente, magnífico, chamado Estude e Viva, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Ainda hoje, uma companheira de minha esposa, que trabalha com ela no fórum, passou uma mensagem chorando para minha esposa, dizendo assim: pede o Rafael para que ore para o meu pai, porque ele está mal, ele está na UTI, ele já está assim e ela não conseguia nem terminar. Vejam como nós podemos fazer muito nesses dias tão complicados, porque a nossa tarefa é consolar corações. Eu não preciso levar naquele instante da dor a mensagem espírita, mas eu posso dizer para ela: eu estou aqui. Conte comigo. Conte com as minhas orações. O que você precisar de mim, eu estarei do seu lado. E depois, se o pai melhorar numa outra situação, explicar para ela esse conhecimento espiritual que promana dos livros espíritas, porque as pessoas precisam de Deus. Não do Deus Senhor dos Exércitos, o Deus que castiga, o Deus que pune do Velho Testamento, mas o Deus que ama. O Deus conforme a questão número 13 do Livro dos Espíritos, o Deus que é imaterial, que é onipotente, mas que é soberanamente justo e bom. As pessoas precisam ter conhecimento da imortalidade da alma, porque nós não morremos. Essa história de que viemos do pó e retornaremos para o pó, isso só traz amargura. Isso só traz descrença quando as pessoas se derem conta de que somos imortais, por consequência, se farão mais esperançosas. As pessoas precisam compreender que a dor é uma mestra, é uma amiga, não é nada que vem para nos punir. Não é nenhum castigo de Deus, porque Deus não nos castiga. As pessoas precisam saber que, nada obstante os seus familiares desencarnem, nós podemos acessá-los pela acústica do pensamento, pelas melhores vibrações do nosso coração. Nós podemos entoar as melhores vibrações para eles e, às vezes, até senti-los naquele momento em que as lágrimas teimam em rolar, naqueles momentos em que nós nos sentimos abraçados, porque eles estão vivos. As pessoas precisam se dar conta que o verdadeiro valor de uma religião não é o seu rótulo, mas o que nós fazemos da proposta é a sua essência, porque religião não é um compromisso de crença, mas é um compromisso de conduta. Quantas e quantas são as pessoas que, quando vêm conversar comigo e eu digo que espiritismo é caridade, é caridade, Rafael, mas e aquelas coisas, porque as pessoas fantasiam, acham que vão chegar no centro e encontrar uma mesa branca, vão encontrar espíritos por toda parte, elas têm medo. Mas quando se dão conta que nós alimentamos, que nós nos esforçamos para soerguer vidas, elas acabam sendo atraídas pela proposta do amor. O mundo precisa de paz. E o espiritismo pode ser esse vetor de paz dos dias de hoje. Daí, espiritizar. Sermos arautos modernos da proposta de Jesus, para chegarmos na base do triângulo. Saindo do ápice, indo aqui para esse lado do triângulo, quando Joana de Ângeles vem nos dizer que, uma vez nos espiritizando e ajudando a espiritizar o mundo, nós precisamos nos qualificar, porque multiplicar os nossos talentos é estudar mais. Como temos estudado pouco. Nós, os espíritas, hoje temos estudado muito pouco. Os livros espíritas têm ganhado poeira nas estantes.
Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, olha o meu livro, Rafael, e abre a contracapa. O meu, gente, vocês estão até vendo, está com um bolor de tão antigo. Está autografado pelo Chico Xavier. E às vezes está mesmo. E a gente pergunta, mas você já leu? Ah, ali eu não li não, porque eu estou com tanto livro ali. Eu tenho visto assim o Big Brother. Nada contra o Big Brother, cada um sabe da sua vida. Mas desligue um pouco a televisão, leia mais o livro espírita. Saia um pouco das redes sociais que têm tomado tanto o nosso tempo. E às vezes nesses grupos de WhatsApp, nós chegamos em casa de noite, depois de um dia de trabalho, tem 1000 mensagens para a gente ler. Quando é que a gente vai estudar o Espiritismo? Quando é que a gente vai estudar uma obra nobre? Quando é que a gente vai mudar os padrões do nosso pensamento? Eu lido com jovens. E uma vez um dos jovens disse assim, Rafael, você precisa ver uma série que está bombando. E eu perguntei, qual? Porque eu quero ver o que os jovens estão vendo. Eu quero saber como eu vou conversar com eles. E ele me disse assim, GOT. Eu falei, GOT? Como é que eu vou achar isso lá na televisão? Rafael, é Game of Thrones. E eu assisti o primeiro episódio. Gente, era dragão que voava, era lança que entrava, era cabeça que decepava, era gente que morria, e morreu tanta gente naquele primeiro episódio, e eu assisti já era assim, meia-noite, meia-noite e meia, que é a hora que eu costumo parar todos os dias. Quando eu dormi, aquilo revolveu no meu sonho, e eu virei a noite inteira, pensando em dragão, pensando em morte, pensando em lança, pensando em escudo, nada contra. Nós podemos fazer qualquer coisa. Nos diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Daí, se eu quero ter um sono melhor, não convém que eu assista essas coisas antes de dormir. Utilizemos esse tempo para conversar mais com as pessoas, porque às vezes nós nos juntamos para jantar e está cada um lá no seu celular. Porque hoje tem Facebook, porque hoje tem Instagram, porque hoje tem Messenger, e a gente já não dá conta mais de dar uma boa noite. Multiplicar os nossos talentos é voltar a olhar olhos nos olhos. Até chegar na última vértice do triângulo, que é a humanização, o verbo humanizar. Nós, cada vez mais, precisamos saber que o outro é meu irmão, não é meu adversário. Que o outro eu devo respeitar da forma como ele é. Porque no mundo de hoje, nós estamos estabelecendo muros de divisão. E vejam se não é assim. De um lado do muro, os que votam na direita, do outro lado do muro, os que votam na esquerda. De um lado do muro, os que são protestantes, do outro lado do muro, os que são católicos. De um lado do muro, os que torcem para o Flamengo, do outro lado do muro, os que torcem para o Vasco. E ao invés da gente se respeitar, se considerar irmãos, a gente passa a guerrear. A gente passa a considerar que o outro é o nosso adversário. E vai formando um campo de mal vibração no mundo. E a gente vai se adoecendo, a gente vai perdendo a nossa centralidade. Porque vejam, a proposta não é nos tornar uniformes. As pessoas são diferentes. As pessoas pensam politicamente diferente, têm times diferentes, têm orientações sexuais diferentes. Mas nós devemos olhar o outro com sentimento de alteridade, de empatia, respeitando, com tolerância, sabendo que o outro é um ser humano tal qual eu sou um ser humano. Esse é o nosso compromisso espírita. Esse é o nosso compromisso desse grande triângulo equilátero. São os desafios para a era nova. O desafio de espiritizar, o desafio de nos qualificarmos, o desafio de nos humanizarmos. Porque humanizar é praticar a caridade. É praticar a solidariedade e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Eu me recordo de uma mãe do Nordeste, uma mãe cujo filho tinha se suicidado e resolveu ir até a cidade de Uberaba. Nessa época, depois de 1959, Chico já estava em Uberaba. E ela pensou, bom, o meu filho não fez o que é correto, mas, quem sabe, Chico Xavier traga uma carta dele para mim. Ela foi. Chico atendia na quinta-feira, ficava entre 8, 4, 3 horas da manhã psicografando. Dava conta de atender 20 pessoas.
Na quarta-feira anterior, ela tomou de uma senha e ficou para ser a primeira da fila. Perfilharam-se outras 19 pessoas, completou a fila. Na quinta-feira, chegou uma mãe de São Paulo. 2 filhos haviam falecido num acidente de carro. Não havia tempo mais, nem lugar para ela ser atendida. Mas como era rica, ela começou a gritar: meus 2 filhos morreram. Meus 2 filhos, a razão da minha vida. Ela tentou comprar a senha de algumas outras daquelas mulheres. Ninguém vendeu. Quando chegou na primeira da fila, aquela mãe nordestina, ela disse: minha senhora, venda-me a sua senha, eu posso te dar o mundo. E a mulher nordestina respondeu: olha, o meu filho se suicidou. Ele agrediu as leis de Deus. A senhora, 2 filhos morreram num acidente de carro. Talvez a sua dor seja maior do que a minha. Tome a minha senha. Fique com ela para você. E a mãe de São Paulo: quanto é? Eu lhe pago. Não. Caridade não se vende. O amor a gente multiplica. A minha senha, um talento, eu estou dando ela para você. E foi para a pousada. Chico terminou as psicografias e quando ia começar a ler, ele vira-se para um dos assistentes, dá o endereço de uma pousada para que ele fosse lá e buscasse a mãe nordestina. Ela veio sem entender nada, porque disse que havia cedido a sua senha. Quando Chico começou a ler a primeira psicografia, ela dizia mais ou menos assim: mamãe, eu estou vivo. Eu te amo, minha mãe. E, na verdade, a senhora foi tão nobre nesta data. A senhora agiu tão bem, eu não viria aqui hoje, mas ao doar a sua senha, o benfeitor Emmanuel foi na zona trevosa onde me encontrava e me trouxe, porque no seu gesto de amor, ele me buscou e me trouxe para que eu pudesse escrever: eu estou vivo. Eu agi contra a lei de Deus, mas eu vou me recuperar. Eu vou apreender novos propósitos e, ei, mamãe, de em breve estar de volta. Continue doando a sua senha. Continue fazendo todo o bem que estiver ao vosso alcance. Ele termina despedindo-se e dizendo que ama e dizendo o seu nome. Logo depois daquela psicografia, eram os filhos daquela mãe de São Paulo, eles que haviam morrido num acidente de carro. Nossa mãe, nós estamos vivos. Nós fomos recebidos por essa parente, e disse o nome da parente que nos precedeu no plano espiritual. Não se atormente mais. Viva, minha mãe, você tem dinheiro. Ajude outras pessoas, quem sabe ajude outras crianças. Mas não desperdice o seu tempo apenas em lastimações. Nós estamos bem e quando nós desencarnamos ali naquele acidente de carro, era o momento propício de nós retornarmos. Nós te amamos, despediram-se e também assinaram. E por que eu termino com essa história real da vida de Francisco Cândido Xavier? Porque todos nós temos um talento, temos uma senha, temos uma oportunidade. Aquela era uma mãe pobre, a mãe de um filho suicida, mas o talento que ela tinha, que era uma senha, ela doou. E viu multiplicadas as suas possibilidades quando o seu filho foi resgatado no umbral, numa zona, vamos dizer assim, destinada a suicidas, trazido à comunicação e depois levado mais rapidamente a um processo de recuperação. Pensemos, então, nas possibilidades que nós temos nos dias de hoje. Pensemos que amanhã é domingo de Páscoa, onde Jesus ressurgiu num corpo perispiritual para dar testemunho da vida, para dar testemunho do amor e para mostrar a cada um de nós que Ele está conosco, que Ele age por nós e que Ele secunda cada um dos nossos esforços. Eu agradeço o convite por partilhar desses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Agradeço a casa do irmão Tomás. Desejo a todos uma feliz Páscoa e partindo para a nossa prece, que eu extraio da Antologia dos Imortais, de José Silvério Horta, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz: louvado seja Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos
que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente e estro de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muita paz. Um abraço e um beijo, meus queridos irmãos. Feliz Páscoa. Rafael, quanta gratidão no nosso coração. E eu fico aqui pensando quanto é primoroso esse talento que nós temos ao nosso alcance, que é estarmos dentro dessa doutrina que abraça, que acolhe, que instrui, sabe? Eu fico assim encantada. E falar de Jesus também enche os nossos corações de alegria, é tudo muito bom. Então, só tenho essa palavra, gratidão. Muito obrigado por tudo que tu nos trouxe. A casa do irmão Tomás está assim em festa. Muito obrigada. Gente, ó, eu que agradeço por tudo e permaneço aí à disposição. Que Jesus nos ampare, nos guarde e nos proteja a todos. Muito bem, então uma boa noite, fiquemos todos em paz, um excelente domingo de Páscoa para todos, muita harmonia entre os nossos e entre os que estão mais próximos também, que possamos então vibrar no melhor que a gente conseguir, fazendo nossa pequena parte, nossa singela parte, mas de muito significado. Um beijo no coração de todos e até sábado que vem, se Deus quiser. Rafael, beijo no seu coração também e nos vemos numa próxima, com certeza. Fiquemos todos em paz e até sábado que vem.